Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo firme e forte para a gente poder aprender mais um conteúdo da nossa disciplina de resistência dos materiais 2. Bem, pessoal, hoje o tema da nossa aula é carga axial. E ao final dessa aula, o meu objetivo é que vocês saibam o que é carga axial e como ela atua nos elementos, nos materiais, e como a gente pode estar calculando assim a deformação oriunda dessa carga axial. Então, pessoal, eu peço que vocês prestem bastante atenção, se concentrem, porque é um conteúdo relativamente simples, mas que a gente precisa prestar bastante atenção para compreender, certo? Então, vamos lá. Pessoal, a gente tem aqui alguns exemplos de estruturas que estão sob esforço normal. E esse esforço normal, que vocês com certeza já ouviram falar aí, durante as nossas aulas anteriores, o esforço normal é o que realmente causa a carga axial nos elementos. Então, carga axial e esforço normal são duas coisas que estão intimamente ligadas. Lembrem que vocês já estudaram o esforço normal e o esforço cisalhante. E é bom vocês lembrarem também que o esforço normal é aquele que provoca tensões de compressão ou tensões de tração. Então, pessoal, quando a gente fala de carga axial, é exatamente esse esforço normal, tá? Então, é esse esforço normal que atua na estrutura que a gente chama ela também de carga axial. E esse carregamento axial, ele vai gerar ou o alongamento do elemento, vai tender, né, a gerar o alongamento ou vai tender a gerar a diminuição do tamanho do elemento. Então, por isso que observem só aqui, neste exemplo que nós temos aqui, né, exemplos de estruturas sobre esforço normal. Aqui a gente tem as treliças. Vocês ainda não estudaram a disciplina de isostática, mas quando vocês estudarem, vocês vão ver que a treliça ela é caracterizada pela presença do esforço normal. Existem algumas peças dela que estão solicitadas à compressão e outras que estão solicitadas à tração. Então, todos esses elementos aqui que compõem a treliça, essas barras aqui, algumas delas estão solicitadas à compressão e outras à tração. E solicitações de compressão e tração são solicitações normais e, como eu já havia falado, fazem parte aí do carregamento axial. Vamos ver aqui outros exemplos para a gente poder materializar melhor esse conceito na nossa mente. Aqui a gente também tem as colunas, olha só, essas colunas aqui que são de aço, elas também são elementos estruturais que estão carregados axialmente. E qual é o tipo de esforço aqui que essa coluna está recebendo? Então, pessoal, ela tem uma carga axial aqui nessas colunas e ela está também, né, digamos assim, solicitada a esforço normal de compressão. Então, essas colunas aqui, que a gente também pode chamar de pilares, estão solicitadas a um esforço normal de compressão, estão sendo comprimidos, certo, pessoal? Então, a gente tem aqui uma carga axial de compressão. Aqui também, essa figurinha, inclusive eu já utilizei com vocês na aula passada. Aqui a gente tem aqui, ó, cabos e tirantes. Olha aqui esses cabos aqui, ó. Esses cabos que fazem parte dessa ponte aqui, eles também têm um carregamento axial neles, ou seja, eles têm um esforço normal. Só que diferente das colunas, que a gente falou que as colunas elas estão solicitadas à compressão, esses cabos aqui, eles estão solicitados à tração. Então, a gente tem aqui, ó, eles estão solicitados nesse formato aqui, ó, uma força para cá e uma força para cá. Então, eles estão sendo puxados, eles estão sendo tracionados. E isso também é um esforço normal de tração. E quando a gente fala de esforço normal, está intimamente ligado à ideia de carga axial. Significa basicamente a mesma coisa. Então, é uma carga axial de tração. Estacas de fundação. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Qual é o tipo de solicitação normal que as estacas de uma fundação estão submetidas? Exatamente isso aí, pessoal. Com certeza eu acredito que vocês falaram em compressão, né? Então, as estacas, elas estão submetidas a um esforço axial de compressão, porque a gente tem uma força aqui agindo sobre ela, né? Sobre essas estacas,
tendendo a comprimi-las, a comprimir essas estacas de compressão. Então, elas estão aqui, tem uma carga axial de compressão. Agora vamos falar, pessoal, sobre o princípio de Saint-Venant. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse princípio, né? Então, pessoal, é o seguinte, olha só, sobre a questão da tensão, o que diz esse princípio? Meio para medir a distribuição de força no interior de um corpo. Então, a tensão, essa tensão aqui que vocês já estudaram o que é tensão, fizeram diversos exercícios sobre tensão, essa tensão ela é o meio para a gente medir a distribuição de força no interior do corpo, para a gente saber ali naquele ponto, dentro daquele corpo, daquela peça estrutural, qual é a tensão que está ali naquele ponto. Então, a gente aprendeu a calcular a tensão para que a gente possa, então, determinar exatamente as forças que atuam no interior do corpo. Agora vamos falar um pouquinho sobre deformação, né? O que seria a deformação dentro desse princípio? Então, a deformação é a maneira de medir a modificação na geometria do corpo. Então, vocês lembram que quando a gente calculou deformação, a gente calculou o quê? A modificação na geometria do corpo, ou seja, um alongamento no corpo, ou pode ser também uma diminuição no tamanho do comprimento do corpo, ou seja, uma contração desse corpo, e pode ter também uma mudança na forma. E aí a gente aprendeu também nessa disciplina de resistência dos materiais que quando existe em um corpo o alongamento ou o encurtamento é devido a tensões normais, ou seja, esforços normais, ou seja, axiais agindo sobre o corpo. E quando existe uma mudança na forma, é provocada por uma tensão de cisalhamento. E a gente viu isso na aula passada. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho da lei de Hooke, que a gente também já vem falando aqui algumas vezes, a gente já tratou um pouquinho sobre esse assunto. E essa lei de Hooke, ela nos acompanha sempre, né? A gente sempre está falando um pouquinho sobre ela. O que diz aqui, né? O que é a lei de Hooke? É a relação matemática entre a tensão e a deformação para materiais com comportamento linear elástico e, portanto, com uma relação proporcional entre tensão e deformação. E aí vocês lembrem que quando a gente estava estudando propriedades mecânicas dos materiais, quando a gente falou lá do diagrama de tensão e deformação, existe uma região linear elástica, e é exatamente naquela região linear elástica, ou seja, quando lá no diagrama a gente tem uma reta, né? Uma reta, quando a gente tem aquela reta, é exatamente a região linear elástica daquele material. E aí, naquela região, a gente pode aplicar a lei de Hooke. Lembrando que a lei de Hooke não pode ser aplicada em outras regiões do gráfico que não fazem parte da região linear elástica. Então, vamos adiante. Aqui, pessoal, olha só, observem essa figura que ela é bastante interessante. Tracionando uma membrana de borracha, é possível observar como as retas ficam torcidas nas regiões onde a mesma está fixada. Então, aqui a gente tem uma membrana de borracha e ela tem aqui algumas linhas, né? Uma grade, na verdade, uma grade, ou seja, com linhas na horizontal e na vertical. E aqui, pessoal, ela foi tracionada. Reparem que na região central dessa borracha aqui, ó, no meio, existe aqui o alongamento dessas linhas aqui na vertical e o encurtamento das linhas na horizontal. Porém, pessoal, a gente pode observar que nessas regiões próximas ao que a gente pode chamar de apoio ou próxima das extremidades onde elas estão fixadas, existe uma distorção das linhas. As linhas não estão retinhas como elas estão aqui no meio, tá? Quando elas estão aqui na região central. Existe uma diferença. Então, observem que existe aqui, ó, uma distorção dessas linhas, elas não estão retinhas. Olha essa linha aqui, ela não está reta, tá? E nem essa outra aqui na vertical, aqui, chega aqui, ela faz uma curvinha aqui. Então, existe uma distorção nessas regiões próximas aos apoios, próximas aqui à parte onde elas estão fixadas. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso agora. Olha só, é o seguinte.
Partindo desta ideia, nós vamos analisar como uma barra retangular deforma-se quando submetida a uma força P aplicada ao longo do seu eixo geométrico. Então, agora a gente vai analisar um pouco como é que ocorre a deformação de uma barra, imaginando lá aquela membrana de plástico, de borracha. E aí a gente vai ver um pouquinho como é que ocorre a deformação nesse tipo de membrana, tá? Então, aqui a gente tem a figurinha dela, né? Tem essa figurinha aqui com uma força P sendo aplicada aqui. E aí agora a gente vai analisar o que que diz aqui essa figura. E aí essa figura diz o que pra gente, né? Que olha aqui, ó. A carga distorce as retas próximas a ela. Então, todas aquelas retas que estão próximas ao local de aplicação da carga, elas são distorcidas. Reparem que está distorcida aqui, ó, essa retinha aqui, nesse corte AA, no corte BB. Já que no corte CC já não existe mais distorção, está retinha aqui, né, essa linha. Aí vamos analisar aqui, ó. As retas localizadas longe da carga e do apoio permanecem retas. Então, essa região central aqui, né, da membrana, ou seja, do elemento estrutural, não existe, digamos assim, distorção. Elas estão retas, continuam retas. E aqui embaixo a gente tem, ó, a carga distorce as retas localizadas perto do apoio. Então, perto do apoio do elemento estrutural, a carga vai distorcer as retas, né? Então, a gente vê aqui que a única parte em que não há distorção é a parte central do elemento. Então, vamos ver aqui o que que diz aqui essa premissa aqui, ó. A barra está fixada rigidamente nas extremidades. Na extremidade inferior e a força é aplicada por meio de um furo na extremidade superior, que é o que acontece aqui, ó. Então, a gente vai considerar que a barra ela está fixada, a gente pode até considerar um engaste, né? Ela está aqui, ó, engastada aqui nessa parte inferior, existe um engastamento, e na parte superior ela tem um furo, e nesse furo é que está sendo aplicada aqui a força P. Então, a gente pode concluir que na região do apoio, do engaste, existe distorção nas retas, na região aqui próxima à força P, existe distorção das retas, porém na região central do elemento não há distorção. Ou seja, quanto mais longe tiver aqui, né, o centro do elemento da força, menos terá distorção. Então, aqui a gente não tem nenhuma distorção aqui nessa parte, nessas retas aqui que fazem parte da região central do elemento. Então, pessoal, devido ao carregamento, a barra sofre deformação. Então, nessa parte aqui, em que existe esse carregamento, essa carga P aqui, ela acaba culminando em uma deformação. Observar a deformação localizada que ocorre nas extremidades da barra. Então, a gente tem deformações localizadas que ocorrem em ambas as extremidades. Nós temos deformações localizadas aqui e deformações localizadas aqui, na parte inferior e superior. Então, nós podemos notar que a distribuição da deformação e da tensão é mais uniforme na região central da barra, longe do ponto de aplicação da carga e da vinculação da barra. Então, pessoal, a gente pode observar exatamente isso, ó, que a deformação ela é bem mais uniforme aqui na região central da barra, porque essa região está longe tanto da aplicação da carga, do ponto de aplicação da carga, quanto do apoio, do local de vinculação da barra. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, essa região aqui, que está sendo colocada como uma região de deformação uniforme. Então, aqui as deformações são uniformes. E aqui, pessoal, vamos analisar comigo para que a gente possa compreender um pouquinho melhor. Olha só. Isso pode ser comprovado analisando as seções AA, BB e CC, né, da barra. Então, aqui, olha só. Nesse ponto aqui, nesse corte aqui, AA, tá, da barra,
Olha como é que ocorre a deformação. A gente tem, ó, uma curvinha aqui bem acentuada, né? Então, por isso, a gente pode dizer que olha como que ocorre a distribuição da deformação. A gente vem aqui, ó, tem basicamente esse formato aqui. Olha só, já nesse corte BB, a gente já tem aqui uma distorção menor, tá? Em comparação a esse corte AA. Por quê? Porque eu estou me afastando mais do ponto de aplicação da força. E quanto mais eu me afasto, menor vai ficando as deformações. Menor vai ficando as distorções nas retas. Já aqui no ponto C, nesse corte C, a gente já não tem mais essa distorção aqui. A gente já tem aqui, ó, a reta já está bem retinha aqui, não existe distorção. E é exatamente nesse ponto C que a gente pode aplicar essa equação aqui da tensão média. A tensão média é igual a força sobre área. Então, pessoal, para essas regiões próximas aos apoios, nós não podemos aplicar que a tensão média é a força sobre área, porque a gente tem uma distribuição irregular das tensões, né? Então, a gente pode aplicar a partir desse momento aqui, em que a gente tem uma deformação uniforme na seção transversal. Então, aqui, ó, vamos ler aqui. É possível observar que a seção CE está suficientemente longe do ponto de aplicação de P, de forma que a deformação localizada provocada por P seja desprezível. Então, a gente já não tem mais uma deformação localizada, né? Uma deformação igual aqui, que a gente tem uma deformação não uniforme, a gente não tem aqui no ponto CC. Então, por isso, a gente pode desprezar qualquer deformação mínima aí. E por isso que a gente pode também aplicar essa equação, que é tensão média é igual a força sobre área. Então, pessoal, continuando o nosso conteúdo, na prática, considera-se que a distância mínima da extremidade da barra em que essa condição ocorra seja pelo menos, observem isso aqui, ó, seja pelo menos igual à maior dimensão da seção transversal sob carga. Então, pessoal, para que a gente possa ter essa distância aqui, ó, essa distância mínima, tá? Em que eu terei as deformações uniformes, qual é essa distância mínima, né? Vocês podem perguntar, professora, então qual que é a distância mínima do ponto de aplicação da força que eu posso considerar a tensão uniforme? Né, que eu posso calcular a tensão é força sobre área. Vai ser, pessoal, exatamente isso aqui, ó. Vai ser igual à maior dimensão da seção transversal, tá? Então, vai ser isso aqui, ó. Igual à maior dimensão da seção transversal. Então, no caso desse desenho aqui que a gente tem, ó, dessa membrana, ela tem essa região aqui, e tem essa dimensão aqui, e tem essa dimensão aqui, ó. Então, vai ser exatamente o valor que eu vou utilizar, o valor dessa dimensão aqui no eixo X, tá? Então, vai ser, no mínimo, essa distância aqui, que é igual à maior dimensão da seção transversal. Essa aqui é a maior dimensão da seção transversal. Então, essa distância aqui, para que a gente tenha aqui o ponto C, que é o ponto onde as tensões e as deformações são uniformes e proporcionais, vai ser, no mínimo, essa distância aqui da maior dimensão da seção transversal. Então, neste exemplo, a seção C deve estar localizada a uma distância de pelo menos igual à largura da barra, que é essa largura aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Essa regra é baseada na observação experimental do comportamento do material. Então, essa regrinha, pessoal, que eu falei para vocês, que esse ponto C vai estar no mínimo a uma distância mínima aqui da maior dimensão da barra da seção transversal, isso aqui foi observado em experimentos laboratoriais. Tá? Então, isso aqui foi observado em experimento e criou-se, então, essa regra aqui. O fato de a tensão e a deformação comportarem-se dessa maneira é denominado princípio de Saint-Venant, porque foi observado
primeiro pelo cientista francês Barré Saint-Venant em 1855. Então, pessoal, esse cara aqui, esse cientista Saint-Venant, o que que ele observou? Ele observou exatamente isso que nós falamos. Ele observou em seus experimentos que as tensões em um determinado material era diferente. A tensão na região central do elemento era diferente das tensões nas extremidades. Então, ele observou que as tensões e as deformações nas extremidades sofriam uma certa distorção. E na região central, não, já havia ali uma tensão uniforme e uma deformação uniforme. Então, ele observou isso em seus experimentos de laboratório e criou essa regrinha aí, essa regra que diz que para que as tensões possam ser uniformes em um determinado material, ela vai estar no mínimo a uma distância, como nós já falamos, a uma distância de pelo menos a maior dimensão da seção transversal dessa barra, desse elemento. Então, olha aqui, ó. O princípio de Saint-Venant diz que a tensão e a deformação produzidas em pontos de um corpo suficientemente distantes da região da aplicação da carga serão iguais à tensão e à deformação produzidas por quaisquer carregamentos aplicados, que tenham a mesma força resultante e o mesmo momento resultante, ou seja, que sejam estaticamente equivalentes, sejam aplicados na mesma região do corpo. Então, pessoal, esse aqui é o princípio que esse cientista observou, né? Que na região central do elemento a gente vai ter tensões e deformações iguais. Desde que a gente pode inclusive ter duas situações diferentes, mas se o momento resultante for o mesmo e a força resultante for a mesma, a gente vai ter as mesmas deformações e as mesmas tensões, porque trata-se de elementos que estão com esforços estaticamente equivalentes. Agora, observem só isso aqui, pessoal, olha só. Por exemplo, se duas forças P sobre 2 aplicadas simetricamente atuam sobre uma barra, a distribuição da tensão na seção C, suficientemente afastada dos efeitos localizados dessas cargas, será uniforme e, portanto, equivalente à tensão média igual a P sobre A. Isso que eu falei para vocês que é o princípio de Saint, pessoal, é o seguinte. Olha só, nesse primeiro exemplo aqui, vamos analisar primeiro essa primeira figurinha aqui para a gente poder comparar. Nessa primeira figurinha aqui, nós temos a aplicação de uma força P. Aqui nessa região próxima à força P, nós teremos as distorções, lembre? Então, nós teremos as distorções. Mas em um ponto C, por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto C, suficientemente afastada do ponto de aplicação da força, nós teremos uma distribuição uniforme das tensões e das deformações, certo? Então, a gente pode aplicar essa fórmula de tensão média igual a força sobre área. Da mesma forma, pessoal, esse sistema aqui, ele é equivalente a esse aqui, né? Digamos que eu tenha aqui uma força, essa força P seja 100, só para a gente conseguir materializar melhor esse conceito. Se essa força P for 100, digamos que aqui eu tenho o mesmo sistema, só que agora duas forças. E aí essas forças é P sobre 2 e P sobre 2, que aí a gente pode dizer 100 sobre 2 é 50, tá? Então, eu vou ter 50 aqui e 50 aqui. Então, são duas forças de 50, ao invés de ser só uma de 100. Essas duas forças de 50, pessoal, elas vão causar distorção aqui na região próxima a elas. E a distorção vai ser diferente dessa distorção que foi causada aqui na força de 100. Mas, pessoal, mesmo a distorção sendo diferente, aqui nesse ponto C aqui, ó, em que há uniformidade de tensões e de deformações, nós teremos a mesma coisa, é similar. 100 mais 100 é 50, então a gente tem uma força aqui de 50. Então, a gente vai ter as deformações aqui, né?
as distorções aqui na região próxima às forças, mas aqui nesse ponto C vai ser tensão uniforme, então vai ser exatamente semelhante a esse caso, que a tensão média é força sobre área, e a força aqui a gente vai somar, 50 mais 50 é 100 sobre a área, da mesma forma que aqui é 100 sobre a área. Então, esse é o princípio que nós falamos para vocês, que a gente pode ter desde que a resultante seja igual, ou seja, aqui a gente tem 100 e aqui 50 mais 50, porém a resultante dessas duas forças, ou seja, o somatório delas também dá 100, então é um sistema equivalente e as tensões aqui nesse ponto C serão iguais em ambos os casos. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a deformação elástica em um elemento com carregamento axial. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Usando a lei de Hooke e as definições de tensões e de deformações, será desenvolvida uma equação para determinar a deformação elástica de um elemento submetido a cargas axiais. Então, agora a gente vai ver exatamente qual é a equação que vai me dar uma deformação na região elástica do elemento. Então, pessoal, olha só, vamos analisar aqui. Para isso, nós vamos considerar uma barra com área que varia gradualmente ao longo do seu comprimento. Então, a gente tem aqui, olha só, uma barra em que a área da seção transversal dela vai variando aqui ao longo de todo o comprimento dela, né? A gente está vendo aqui que a área dela vai aumentando aqui no sentido que ela está aqui, no sentido da direita, as seções transversais vão aumentando. A barra está submetida a cargas concentradas em suas extremidades e a uma carga externa variável distribuída ao longo do seu comprimento. Então, a gente tem aqui, ó, carga concentrada P1 e P2, são duas cargas concentradas na extremidade, P1 e P2, e essa carga que está aqui ao longo do comprimento é uma carga externa variável, tá? Ao longo do comprimento da barra. Queremos calcular o deslocamento relativo. Olha só, pessoal, esse símbolozinho aqui que significa deslocamento relativo, ou em algumas outras vezes que nós já vimos a deformação, né? Então, queremos calcular o deslocamento relativo de uma extremidade da barra em relação à outra extremidade, provocada pelo carregamento. Então, qual será que vai ser esse deslocamento relativo? Que a gente está vendo aqui exatamente nesse ponto aqui, ó. Devido a essas cargas P1 e P2, né? Essas cargas concentradas e essa carga também variável ao longo do comprimento da viga, houve um deslocamento relativo aqui, ó, que é essa figurinha grega aqui. Esse deslocamento relativo, olha só, está sendo representado por esses pontos tracejados aqui. Como é que eu vou calcular o tamanho, a dimensão desse deslocamento relativo? É o que a gente vai aprender agora. Então, pessoal, olha só. Usando o método das seções, um elemento infinitesimal de comprimento dx e área da seção transversal AX é isolado da barra em uma posição arbitrária de x. Então, a gente pega aqui, ó, um elemento infinitesimal, ou seja, um elemento muito pequeno dessa barra. E a gente isola ele aqui, é um elemento infinitesimal. E aí, a gente vai ter aqui, ó, olha só, o deslocamento aqui, a deformação D, a força Px, né, que está atuando, e essa distancinha aqui, que é o elemento infinitesimal D de x. Então, olha só, a força axial interna resultante é representada por Px, já que o carregamento externo fará com que ela varie ao longo do comprimento da barra. A carga Px deformará o elemento e, portanto, o deslocamento de uma extremidade do elemento em relação à outra será D, né? E aqui a gente tem aqui o símbolozinho da deformação. Então, a tensão e a deformação do elemento são dados por, olha só,
a tensão, né? Tensão é dado por força sobre área. Como a gente está falando de elemento infinitesimal, é Px sobre AX, porque a gente está tratando desse pequeno elemento infinitesimal, tá, pessoal? Então, vai ser Px, que é uma força que está atuando aqui no elemento infinitesimal, sobre uma área x, que é uma área também muito pequena do próprio elemento. Isso aqui, pessoal, é a tensão, tá? E qual que vai ser a deformação? Vai ser o D, né? O D com a deformação aqui, ó. O elemento infinitesimal aqui, essa distância infinitesimal de D e o deslocamento, dividido pelo dx, que é aqui a distância bem mínima do elemento infinitesimal. Então, a gente tem aqui, ó, tensão e deformação para esse elemento infinitesimal, que é um pequeno elemento extraído da barra. Agora aqui, pessoal, olhem só. Desde que essas quantidades não excedam o limite de proporcionalidade, podemos usar a lei de Hooke para relacioná-las. Então, a gente já falou, né? Que desde que esse material e essa deformação, ela seja uma deformação elástica, essa deformaçãozinha aqui, ó, né? Seja uma deformação elástica, ou seja, esteja dentro do limite de proporcionalidade, a gente pode utilizar a lei de Hooke. E aqui a gente utilizando a lei de Hooke, olha só o que a gente tem na lei de Hooke. Que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. E aí a gente passa para essa segunda formulação aqui. Se a tensão é força sobre área, então a gente vai substituir aqui no lugar de tensão Px sobre Ax, ó, força sobre área, que é igual ao módulo de elasticidade, e substituímos aqui também a deformação por aquilo que a gente viu no slide passado. A deformação é o D, né, de deformação sobre o dx, ou seja, a gente pode resumir aqui. Agora a gente vai isolar aqui, porque a gente quer realmente descobrir qual que é a deformação, né? Então, a gente isolando esse termo aqui, nós vamos ter que, olha só, a deformação vai ser igual a força vezes a distância, o comprimento, dividido pela área, vezes o módulo de elasticidade. E essa equação, pessoal, ela não digamos assim, nova para vocês. A gente já trabalhou um pouco essa equação lá quando a gente estava vendo o conteúdo de propriedades mecânicas dos materiais. Então, aqui, ó, força vezes o comprimento, que é x, distância x é o comprimento, dividido por área vezes o módulo de elasticidade. Então, aqui, olha só. Devemos integrar essa expressão em todo o comprimento L da barra, para determinar o deslocamento da extremidade, o que produz. Então, a gente vai fazer aqui a integração, agora que a gente descobriu, né, qual que é a equação para um elemento infinitesimal, agora a gente vai fazer uma integração para que a gente descubra como calcular a deformação em todo o comprimento da barra. E aqui a gente tem essa fórmula aqui, que foi aquela que a gente já viu, e que aqui tem o significado de cada uma, ó, olha só. Esse aqui é o deslocamento de um ponto da barra em relação ao outro. O L é a distância entre os pontos. O Px, a força axial interna da seção, localizada a uma distância x de uma extremidade. O Ax, a área da seção transversal da barra, expressa em função de x. E o E é o módulo de elasticidade do material. Então, pessoal, olha só. Carga e área da seção transversal constante. Então, toda vez que a gente tem a carga e a área da seção transversal constante, ou seja, uniforme, nós podemos aplicar essa equação aqui. Em muitos casos, a barra tem área de seção transversal constante. Além disso, atua sobre a barra uma carga externa constante, que produz uma força interna também constante ao longo de todo o seu comprimento. Então, quando a gente tem aqui, ó, um elemento
que tem uma seção transversal constante, ou seja, tem a mesma seção transversal ao longo de todo o seu comprimento, nós podemos ter a aplicação de uma carga P, que também será constante ao longo de todo o comprimento da barra. Então, com isso, e integrando a equação do deslocamento, nós obtemos. Então, dessa equação do deslocamento aqui, a gente tem essa outra equação simplificada aqui, olha só. Agora, sem mais trabalhar com a questão de derivada integral, a gente já tem essa fórmula aqui já integrada, olha só, em que o deslocamento é igual a força vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Se a barra for submetida a diversas forças axiais diferentes, ou ainda a área da seção transversal ou o módulo de elasticidade mudarem de uma região para outra da barra, a equação anterior poderá ser empregada em cada segmento da barra em que essas quantidades sejam todas constantes. Então, pessoal, a gente viu no slide passado que existia uma barra em que a seção transversal era constante e a carga também, a força aplicada era constante ao longo de todo o comprimento da barra. Só que a gente pode ter essa situação aqui, ó, em que a área da seção transversal não é constante ao longo de toda a barra, em que eu posso ter materiais diferentes aqui ao longo dessa barra, ou seja, vou ter módulo de elasticidade diferente, tá? E em que eu possa ter forças, cargas, tensões diferentes ao longo de toda a barra. E como que eu posso calcular o deslocamento geral que ocorre em toda essa barra? Eu terei que calcular o deslocamento para cada segmento dessa barra, né, que possui uniformidade em questão da área e das tensões. Então, eu vou calcular aqui, ó, nesse caso aqui desse exemplo, eu terei que calcular um deslocamento para essa barra A1, um deslocamento da barra A2 e o deslocamento da barra 3 aqui, AM, né? AM. Então, somando o AM mais o A2 mais o A1, eu terei o deslocamento total de toda a barra. Então, aqui, ó, o deslocamento da barra é obtida pela adição algébrica dos deslocamentos de cada elemento isolado. Calculo para essa parte aqui da barra, para essa e para essa. E, ao final, eu somo algebricamente para que eu saiba qual é o deslocamento total dessa barra. Então, aqui, pessoal, sobre convenção de sinais. Vamos falar um pouquinho sobre a convenção de sinais. Torna-se necessário estabelecer uma convenção de sinais para a força axial interna e para o deslocamento de uma determinada barra em relação à outra. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a convenção de sinais que a gente vai adotar. Consideraremos força e deslocamento positivos se provocarem, respectivamente, tração e alongamento. Então, pessoal, toda vez que a força estiver provocando tração no elemento, ou seja, tração e alongamento, ela vai ser considerada positiva. Se for uma força de tração e o elemento, a barra, estiver alongando, vai ser um alongamento positivo e vai ser também uma força positiva, tá? Então, tanto a força quanto o deslocamento são positivos se eles provocarem tração e alongamento. Agora aqui, ó. E a força e o deslocamento serão negativos se provocarem compressão e contração na peça. Ou seja, toda vez que a força que atua for de compressão e ela estiver tendendo a diminuir o comprimento do elemento, vai ser considerado aí um deslocamento negativo e uma força negativa. Então, essa, pessoal, é a convenção de sinais. Nesse caso aqui, ó, olha só essas duas barras, independentemente da força estar indo aqui, ó, para a direita mais x, ela é positiva porque ela está causando um alongamento nessa barra, ou seja, uma tração, um esforço de tração. Nessa aqui, ela está indo já para a esquerda, mas não é isso, ela continua sendo positiva,
mesmo indo para a direita ou para a esquerda. Ela continua sendo positiva, porque ela está provocando tração e o alongamento da barra. E o que vai me dizer se uma força é positiva ou negativa não é o sentido dela, se ela está indo para a direita ou para a esquerda. É, na realidade, se ela está fazendo com que o elemento alongue, ou seja, se a força é uma força de tração. Agora, pessoal, vamos para os exemplos de aplicação de todo esse conceito que nós vimos até agora. E observem comigo aqui que no nosso primeiro exemplo, olha só, esse exemplo aqui, a barra de aço AD, de AD, tá? Ela possui um diâmetro de 30 milímetros. Então, pessoal, é uma barra que possui uma seção transversal constante. E o módulo de elasticidade de 200 gigapascal, também existe um módulo de elasticidade constante, ou seja, ela é constituída de um único material. Para o carregamento indicado de 5 kN, que a gente vem aqui, ó, calcular o deslocamento relativo entre os pontos A e D. Qual será o deslocamento relativo entre os pontos A e o ponto D? Né? É isso que a gente precisa calcular. Esse deslocamento relativo aqui entre A e D. E aqui a gente tem os comprimentos aqui, ó. Do ponto A até o ponto B, onde eu tenho uma força aqui de 8 kN, nós temos aqui 200 milímetros de comprimento. Do ponto B ao ponto C, onde a gente tem a aplicação de 4 kN, nós temos 250. E do ponto C ao ponto D, ou aqui, ó, na verdade aqui, inclusive está errado aqui, ó. É do ponto C ao D, foi repetido aqui LAB, mas é de C a D. Desconsiderem isso aqui, pessoal. Então, de C a D, nós temos uma distância de 350 milímetros. Vamos agora, então, passar para a resolução dessa questão. Então, observem comigo isso aqui, que a gente precisa analisar seção por seção. Analisando aqui primeiro a primeira seção A, olha só, nós temos uma força de 5 kN para cá. Para que essa barra esteja em equilíbrio, eu terei uma força de 5 kN para cá também, né? Para que haja um equilíbrio, para que essa barra aqui ela esteja em equilíbrio estático nesse ponto aqui. Se eu tenho uma força de ação aqui de 5 kN, eu preciso de uma força de reação aqui de 5 kN também. Então, a força aqui, ó, P, a força P de A a B é igual a 5 kN. Agora, observem aqui um corte que eu fiz nessa seção aqui, ó. Então, o primeiro corte aqui que eu fiz na seção A foi um corte que eu fiz aqui. Nesse corte, eu tenho 5 aqui e uma reação de 5 aqui. Mas agora, eu fiz esse corte aqui, pessoal. Eu fiz o corte já aqui entre a seção BC, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Tenho 5 kN para cá, tenho 8 positivo para cá. Qual será a força que eu terei aqui, que eu terei que ter aqui para que tenha um equilíbrio, né, dessa barra? Se eu tenho 5 para a esquerda e 8 para a direita, eu preciso de mais 3 para a esquerda para que eu possa ter aqui, ó, 5 mais 3, ambos para a esquerda, é igual a 8. Então, na realidade, eu terei aqui a resultante dessas duas forças para a esquerda igual a 8, que equivale à mesma força que está indo para a direita. Então, eu tenho 8 para a esquerda, somando essas duas aqui, e 8 para a direita. Então, isso significa, pessoal, que a minha força, né, PBC é 3 kN. Então, a gente já achou aqui, ó, PAB 5 kN, PBC 3 kN, e agora a gente vai analisar aqui, fazer um corte aqui novamente, ó. Fazer um corte aqui, para que a gente possa descobrir aqui no ponto D. Então, essa seção em D, se eu tenho 7 para a esquerda, para que aqui esteja em equilíbrio, eu preciso de 7 para a direita. Então, pessoal, a gente descobriu aqui todas as forças, né? PAB, PBC e PCD, ok? Vamos dar continuidade. Então, aqui, a gente constrói o gráfico, olha só.
A gente teve aqui, lembrem aqui, que a gente teve lá, no ponto A nós tivemos 5, então a gente faz o gráfico aqui, ó, tivemos uma força de 5. Já no ponto B nós tivemos uma força aqui, ó, de -3. E no ponto D nós tivemos uma força de -7. Vamos voltar lá para a gente descobrir por que que essa aqui é 5 positivo, essa é -3 e essa é -7? Vamos voltar para a gente ver aqui, ó, por que que essas outras duas ficaram, o 5 é positivo e 3 e 7 é negativo. Observem aqui comigo que essa força aqui, o PAB, ela é positiva, porque está gerando tração na barra. Para cá, ó, uma força aplicada para cá e uma força aplicada para cá. Então, nas extremidades da barra, nós temos um esforço de tração. E a tração, como nós falamos, a tração é positiva, porque ela tende a provocar um alongamento nessa barra. Já aqui nessa outra barra, pessoal, por que que o 3 é negativo, né? Que a gente viu lá que o 3 ele é negativo. Porque ele está gerando, pessoal, compressão aqui, ó. O ponto B, que é o ponto que nós estamos analisando, que é esse ponto aqui, ó. Ele está gerando um esforço de compressão. Ó. A gente tem uma força para cá e uma força para cá. Então, o ponto B, ele está sendo comprimido. E toda vez que a gente tem compressão e a tendência ao encurtamento da barra, é negativo. Então, vai ser -3. O ponto 7 também aqui, que é o ponto D aqui, ó, esse ponto D aqui, ele está também tendendo a ser comprimido. Nós temos duas forças aqui causando a compressão, por isso que o 7 também é negativo. Então, é exatamente por isso que a gente tem aqui, desenhando o diagrama dos esforços que estão acontecendo nessa barra aqui, tá? Da deformação, das forças, aliás, nós teremos aqui, ó, nós teremos aqui uma força P, né, de 5 kN, que gera tração, uma força aqui de -3, porque está gerando compressão, e -7, porque também está gerando compressão, tanto no ponto C, tanto no ponto aqui, né, nesse intervalo de barra aqui de B a C, nós temos compressão, e no intervalo de C a D, nós também temos compressão. E já essa barra aqui, AB, ela está submetida à tração. Agora, pessoal, nós vamos aplicar, como a gente tem aí uma carga diferente, compressão e tração ao longo de toda a barra, nós vamos aplicar aí para descobrir qual que é o deslocamento total dessa barra. Então, olha só, para obtermos o deslocamento da extremidade A em relação à extremidade D, que é o deslocamento de A a D, faz-se o somatório dos deslocamentos de cada segmento da barra. Então, aqui, ó, o deslocamento de A a D vai ser igual aqui, ó. Vai ser igual ao deslocamento de A a B, mais deslocamento de B a C, mais deslocamento de B a D. Na verdade, seria C a D, né? C a D. Então, o deslocamento de A a B, de B a C e de C a D. E esses deslocamentos é calculado pelaquela fórmula que a gente já conhece. O deslocamento é igual a força vezes o comprimento dividido por área vezes o modo de elasticidade. Então, a gente vai ter aqui, ó, o deslocamento de A a D vai ser a força N de A a B vezes o comprimento de A a B, dividido pelo modo de elasticidade, que é o mesmo para todos, vezes a área de A a B. E assim sucessivamente, a gente vai ter que calcular para os três trechos, trecho AB, BC e CD. Aqui, pessoal, a gente consegue calcular, tá? Então, percebam comigo aqui, ó, transcrevendo aquela fórmula que vocês já conhecem, transcrevendo ela para cá, tá? Agora, a gente vai substituir os valores. A força que nós calculamos lá de NAB, que é a PAB, que nós já vimos, era 5, né? 5 kN. Aqui a gente vai transformar para Newton. Então, a gente tem 5 vezes 10 a 3, que é exatamente 5.000 newtons, tá? Então, 5 vezes 10 a 3 newtons
vezes a distância. O comprimento da distância de A a B era 200 milímetros. Então, a gente coloca 200 milímetros, vezes aqui, ó, o modo de elasticidade, que é 200 vezes 10 a 3 elevado a 3 newton por milímetro quadrado, vezes a área. A área é a mesma. Percebam, pessoal, o seguinte, ó, nessa questão, que tanto o módulo de elasticidade quanto a área, o módulo de elasticidade, ele é o mesmo, porque a barra é feita de um mesmo material. Então, em todos eles, será 200 vezes 10 a 3. A área também é a mesma, que é um diâmetro só para toda a área. Então, vai ser 707 milímetros quadrados para todos. O que a gente vai ter de diferente aqui nos três trechos da barra? Vai ter diferente a força, que aqui a gente achou 5 positivo, lá foi menos 3 kN, que dá menos 3 vezes 10 a terceira, que é 3.000, tá? E aqui menos 7. E vai também mudar o comprimento de cada trecho. Então, o que vai mudar é a força que nós achamos para cada um, que é aquela que a gente representou no gráfico, e os comprimentos, que também foi dado lá no início da questão. Então, fazendo essa operação, nós vamos achar ó, que a deformação no trecho de A a B é 0,0071 milímetros. No trecho de B a C, é menos 0, porque é de compressão, tá, pessoal? Menos 0,0053 milímetros. E no trecho de C a D, também é um trecho que está sendo comprimido, então é menos 0,0173. Então, pessoal, a gente vai efetuar a soma algébrica desses valores. Por isso que a gente tem aqui, ó, mais e mais, tá? Então, a gente vai efetuar a soma desses deslocamentos. E aí, a gente descobre que, somando eles, a gente encontra esse valor aqui, ó, de menos 0,155 milímetros. Pessoal, olha só, o fato de ter dado menos aqui significa que essa barra, no final das contas, ela foi comprimida, tá? Ela está sofrendo compressão e não tração. As forças de compressão nela são maiores, ela está sendo comprimida e ela se deslocou essa quantidade aqui, de 0,0155 milímetros. Essa foi a deformação dela. Então, aqui, ó, o sinal negativo indica que a extremidade A move-se na direção da extremidade B, ou seja, ocorre um encurtamento da barra e um encurtamento dessa magnitude aqui, que nós calculamos. Agora a gente vai para um outro exemplo, pessoal. Esse aqui é um próximo exemplo que a gente vai refletir agora. Observem que nesse exemplo nós temos aqui, ó, essa distância de 300 milímetros até esse primeiro ponto aqui da barra, tá? E temos essa distância de 300 milímetros até esse outro ponto da barra. Nesse ponto aqui, a gente tem uma força de 300 kN e nesse outro a gente tem uma força de 200 kN. Repare que a área é constante ao longo desse trecho aqui, a área é 580. Já nesse segundo trecho da barra aqui, a gente já tem uma área de 200, um comprimento de 400 milímetros e uma força que age na extremidade de 150. E o E, pessoal, que é o modo de elasticidade, trata-se de um material só em toda a barra. Então, o modo de elasticidade vai ser o mesmo. O E é 200 gigapascal. Agora, a gente vai ter que procurar qual que é o deslocamento total da barra. Então, aqui, vamos para a solução, né? Para a gente ver qual que é o deslocamento total da barra. A gente tem aqui a barra representada novamente. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer os cortes nessa barra para que a gente possa analisar cada segmento separadamente. Então, esse primeiro segmento aqui da barra, que é o segmento aqui, a parte A, o segmento A da barra, tá? Então, ele tá aqui, ó, segmento A da barra. Na realidade, vamos começar a analisar aqui por essa extremidade da barra para que a gente chegue até o segmento A. Vamos analisar, começar aqui pelo segmento D. Nesse segmento D, pessoal, nós temos, olha só, uma força de 150 para cá. Qual vai ser o P3? Qual vai ser o valor de P3, né? Se para cá a gente tem 150, para que essa barra esteja em equilíbrio, nós precisamos de 150 para cá.
Então, o P3, ó, igual tá aqui mostrado, ó, P3 é igual a 150, tá? Então, P3 é 150. E é positivo ou negativo, professora? Como está causando tração na barra, é positivo. Então, é 150 positivo. Vamos agora analisar o próximo ponto aqui, ó. Então, agora eu já efetuei o corte aqui da barra, tá? Nesse trecho aqui. E aí, a gente vai analisar agora o P2, que é esse pontinho 2 que está aqui. Nesse ponto 2, olha só, o que que tem de carga para trás? A gente tem 150 para cá e 200 para cá, ó, 200 aqui em contrapartida. Para que esteja em equilíbrio, qual vai ser a força P2 que eu terei que ter aqui? Então, se eu tenho 200 para cá e 150 para cá, eu terei que ter para cá. Na verdade, essa força P2, ela nem é nesse sentido, ela vai ser no sentido de... Ela vai ser nesse outro sentido, ela vai ter que ser negativa. Eu terei que ter aqui, ó, menos 50 para poder essa força vir nesse outro sentido. Ela vai ter que ser assim, ó. Só o fato de eu colocar aqui, ela é aqui, ó, menos 50, tá? Que é esse valor que tá aqui, já indica que o sentido dela não é esse de tração, vai ser o outro sentido, sentido inverso. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, né, uma força de 50 aqui nessa direção, tenho 50 aqui, mais 150 eu terei 200. No final das contas, eu terei aqui 200, né? Então, esse P2 é um P2 que ocorre nessa direção aqui. Ocorre nessa direção e tem valor de 50. Então, eu terei 50 mais 150, 200. E essa forcinha aqui no ponto C é 200. Então, a minha força P2, pessoal, é menos 50. Ok? Espero que todos tenham compreendido. Vamos passar agora para o P3. P1, na verdade, aqui, ó, P1. Aí a gente faz o corte aqui, ó, e analisa a barra daqui para cá. Aqui eu tenho 150, tenho 200 e tenho 350 aqui no ponto B. Então, qual deverá ser minha força P1 para ter equilíbrio? Pessoal, se eu tenho para cá, ó, 350 mais 150, significa que eu tenho, nessa direção aqui, eu tenho um 400, certo? Tenho 400. Eu tenho 400. Então, eu teria que ter 400 também nessa outra direção, para ter um equilíbrio. Então, eu já tenho aqui 200, né? Que está no ponto C, 200 para lá. O meu P1 vai ter que ser o quê? Na verdade, pessoal, eu errei aqui, ó. 350 mais 150 não é 400, não. É 500. Espera aí. Então, vamos lá, refletir novamente. 350 mais 150, eu terei 500, tá? Então, as forças nesse sentido aqui são 500 quilonewtons. Vou escrever aqui novamente. Então, eu tenho aqui a força de 500 quilonewtons. Se eu tenho 500 para cá, eu terei que ter 500 para cá também, tá? Então, terei que ter 500 para cá. Eu já tenho 200 quilonewtons para cá. Então, qual que vai ter que ser o meu P1 para ter esse equilíbrio? Então, se eu já tenho 200, eu preciso de mais 300. Então, vou precisar de 300, tá? Então, o meu P1 é igual a 300, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A gente está vendo aqui que P1 é igual a 300 quilonewtons. Positivo ou negativo, professora? Positivo, porque está gerando tração. Ó, P1 está vindo para cá e o D está vindo para cá. Está gerando tração nesse elemento aqui, tá? Está gerando tração aqui nessa parte aqui do elemento. Então, pessoal, nós calculamos as forças. Agora, vamos, então, aplicar na equação. Então, aplicando a equação, ó. Então, a deformação total vai ser... Aqui a gente tem aquela fórmula que vocês já estão familiarizados, que é P vezes zero dividido por A vezes E, ou seja, força vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Como o módulo de elasticidade é o mesmo para todos, eu coloquei ele aqui do lado de fora, ó, 1 sobre E, para não ter que ficar repetindo em todos aqui. Então, ele está aqui, né, do lado de fora, ele vai multiplicar todo o valor que eu tenho aqui. Para cada um desses, eu tenho uma força. Então, a primeira força é 300, ó, 300 vezes o primeiro comprimento, que é de 300 também, ó. O primeiro comprimento aqui
que a gente viu lá, o comprimento, ó, L1 é igual a L2, que é 300. Então, vai ser aqui, ó, o L1 e o L2 é 300. Então, a gente tem 300 aqui e 300 aqui. A força de menos 50 e a força de 150. Os comprimentos de 300, 300 e o L3 é 400 o comprimento. E a área? A área 1 é igual à área 2. As duas são 580. Mas já a área 3 é 200. Então, efetuando, pessoal, essa conta aqui, tá? Toda essa equação, a gente encontra aqui um deslocamento de 215 milímetros, ok? Então, esse é o deslocamento total, a deformação total dessa barra aqui. Agora, a gente vai fazer só mais esse problema resolvido aqui e a gente encerra a nossa aula de hoje. Mas vamos refletir um pouquinho só mais esse problema. Eu trouxe esses 3 exemplos para a gente poder aprender um pouco, tá, pessoal? Então, vamos aí ter mais um pouquinho de paciência e estudar mais esse exemplo aqui. A barra rígida BDE, que é essa barra aqui embaixo, ó, BDE, essa barra aqui inferior, ela é suspensa por 2 barras, a barra AB, que é essa aqui, e a barra CD. A barra AB é feita de alumínio. Essa primeira barra aqui ela é feita de alumínio, então ela tem um módulo de elasticidade de 70 gigapascal. E tem uma área transversal de 500 milímetros quadrados. Já a outra área, que é a outra barra, que é a barra CD, ela é feita de aço. Então, essa aqui tem um material diferente, pessoal, ela é de aço. Se ela é de aço, ela tem um módulo de elasticidade diferente, que agora é 200 gigapascal. E ela tem também uma área da seção transversal diferente da barra AB. A área dela é 600 milímetros quadrados. Para uma força de 30 kN mostrada, essa força aqui, ó, no ponto E de 30 kN, determine os deslocamentos nos pontos B, nós vamos determinar o deslocamento nesse ponto B aqui, tá? No ponto D e no ponto E. Então, ele quer saber, se eu aplicar uma força aqui, ó, de 30 kN nessa extremidade, qual vai ser o deslocamento desse ponto B, desse ponto D e desse ponto E? E aqui a gente tem as distâncias, pessoal, 0,3 metros, 0,4, 0,2, 0,4. Vamos, então, para a resolução desse exercício. Aí, aqui, pessoal, olha só. Como é que a gente vai fazer a solução, né? Realizar uma análise de corpo livre para a barra BDE. Então, a gente vai fazer essa barra BDE em corpo livre, o diagrama de corpo livre, para encontrar as forças exercidas pelas barras AB e DC. A gente vai encontrar quais são as forças exercidas aqui pela barra B e CD. Avaliar a deformação das barras AB e DC para encontrar o deslocamento de B e D. E depois realizar uma análise geométrica para encontrar o deslocamento do ponto E, dado os deslocamentos de B e D. Então, basicamente, esse aí é o que a gente vai fazer para conseguir resolver a questão. Então, observem aqui comigo, pessoal. Vamos entender aqui, ó. A gente desenhou aqui o diagrama de corpo livre da barra BDE. E nesse diagrama, a gente tem aqui, ó, uma força AB, que era aquela barra AB que tinha aqui, uma força CD, que era aquela outra barra, e aqui nessa extremidade a gente tem a força de 30 kN. Para a gente descobrir aqui, ó, qual que é a força CD, a gente faz o somatório do momento em B. Então, eu vou fazer aqui, ó, o somatório do momento no ponto B é igual a zero para eu descobrir a força FCD. Qual que é o somatório do momento? Vai ser aqui, ó, menos 30 vezes a distância que está de B, que é 0,6, que é 0,4 mais 0,2 é 0,3. Então, vai ser, ó, força, momento é força vezes distância. Então, força de 30 vezes a distância de 0,6. E está negativo por quê? Porque essa força, em relação ao ponto B, ela gira em sentido horário. E o sentido horário, pessoal, é negativo. O sentido anti-horário é positivo. Então, aqui, ó, mais essa força aqui, que eu não sei o valor dela, FCD, força, vezes a distância que ela está do ponto B, que é 0,2 metros.
E aí, pessoal, fazendo a operação dessa equação aqui, eu consigo achar que o FCD é igual a 90 kN. E é um esforço de tração, porque está positivo, né? Como a gente falou. Toda vez que é positivo é tração, se for negativo é compressão. Agora a gente já achou a força FCD, mas a gente precisa achar a força FAB. E para achar a força FAB, nós vamos fazer o somatório do momento em D. É igual a zero. Então, momento em D é igual a zero. Então, aqui a gente vai colocar, ó, menos 30 vezes 0,4, porque agora em relação ao ponto D, o 30 está a 0,4 de distância. E ele gira em sentido anti-horário, e é negativo. Então, menos 30 vezes 0,4. E agora, a força FAB, que a gente não sabe quem é, vezes, em relação ao ponto D, ela está distante 0,2. Então, a gente tem aqui FAB vezes 0,2. Então, a gente vai ter aqui, ó, FAB é igual, resolvendo essa equação aqui, a gente vai achar o valor de menos 60. E se é menos, pessoal, significa que é compressão. Ok? Então, a gente achou as forças que estão atuando na barra BDE. Então, a gente achou as duas forças que estavam faltando. Agora, vamos aqui para os deslocamentos do ponto B. Qual que é o deslocamento no ponto B? Ponto B é isso aqui, ó, onde tem a força AB. Então, eu tenho aqui, ó, a força AB de 60 kN, que foi o que nós encontramos aqui, ó, força AB de 60, e é de compressão. Então, eu vou comprimir essa barra com 60 kN, né? 60 aqui, tanto aqui, nós estamos comprimindo com duas forças AB de 60. Então, a gente coloca aqui, ó, aplica na fórmula, nós vamos ter a força de 60 vezes o comprimento dessa barra, que é 0,3, vezes o modo de elasticidade, né, vezes a área, que é 500 milímetros quadrados, vezes o modo de elasticidade, que é 70. Então, pessoal, a gente encontra para essa barra aqui, efetuando essa equação, nós vamos encontrar esse deslocamento aqui, ó. Um deslocamento de 0,514 milímetros e tá para cima, tá? Então, vai ter um deslocamento para cima nesse sentido de 0,514 milímetros. Agora, analisando aqui a outra barra, a barra CD, ela está sendo tracionada, ó, barra FCD tracionada com força de 90. Então, não é mais compressão, é tração. Tem 90 para cima e 90 para baixo tracionando. E as forças aqui, ó, a área, o modo de elasticidade dela é diferente. Aplicando na fórmula, nós temos, ó, a força de 90, mais o comprimento de 0,4, mais a área de 600, e mais aqui, ó, multiplicado pelo modo de elasticidade de 200. Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai achar um deslocamento no ponto D de 0,300 milímetros. E aí, o deslocamento desse aqui, pessoal, é para baixo, tá? Porque aqui, ó, a força de tração tá para baixo. Então, o nosso deslocamento vai ser aqui, ó, para baixo. Nesse sentido aqui, tá? Então, vai ser nesse sentido. Então, pessoal, a gente já achou o deslocamento no ponto B e no ponto D. Falta achar o deslocamento no ponto E, que a questão pede. E aí, aqui, o deslocamento no ponto E, ele é feito por semelhança de triângulos. É bem simples de fazer, tá? Por semelhança de triângulos. A gente precisa desenhar aqui o que aconteceu com a barra, né? Então, digamos que aqui, ó, essa linha aqui, vou tentar fazer ela aqui com outra cor. Espera aí. Então, ó, essa aqui, de verde aí, não ficou muito retinho, mas enfim, é a barra BDC, BDE. O que a gente sabe? Que no ponto B, ela teve um deslocamento para cima, que a gente já calculou, de 0,514 milímetros. No ponto D, vai ficar muito difícil de ver, vamos deixar assim, sem linha mesmo. No ponto D, ela teve aqui, ó, um deslocamento já foi para baixo, né, de 0,300 milímetros. Nós calculamos os dois. Agora, pessoal, a gente quer saber no ponto E.
E aí a gente tem que traçar a reta. Ó, a gente traça uma reta pegando do ponto D. E aqui, qual será esse deslocamento no ponto E? Teremos que fazer por semelhança de triângulos. Então, a gente já sabe isso aqui. Agora, a gente precisa saber aqui no ponto E. E aí, pessoal, é por semelhança de triângulo. Tendo feito esse desenho aqui, tá? Vamos fazer, então, as nossas semelhanças de triângulo. Então, deslocamento do ponto E, né? Então, como é que a gente vai calcular? Ó, BB', que é esse BB' aqui, ó. Esse BB' aqui. Essa distância, ela está para o BH. Ela está aqui para essa distância de BH. Como a gente está falando de triângulo, semelhança de triângulo, nós vamos pegar esse triângulo aqui e comparar um outro triângulo para a gente descobrir essas distâncias. Então, aqui, ó, BB', que é essa distância aqui, ela está para BH, que é a base do triângulo para a altura, certo? DD', que é esse outro aqui, ó, DD' está para DH, que é esse outro aqui. Então, esse outro triângulo, a gente tem essa distância de DD' está para DH. Pessoal, agora substituindo, ó. Quem é BB'? BB' é isso aqui, ó, 0,514 milímetros. Está para BH. Quem é BH? Ó, pessoal, o BH vai ser igual a 200, que é essa distância aqui, ó, 200 é a distância total, menos o x. Tira esse x aqui, eu vou ter o que é o BH, ok? Então, o BH é 200 milímetros menos x, que é 200, que é toda essa distância, menos esse x aqui, tá? Então, é 200 menos x. E o DD'? DD' está aqui, ó, 300 milímetros, está para HD. O HD, ó, qual que é a distância HD? É essa que está aqui embaixo, ó, x. HD é x e BH é 200 milímetros, que é essa distância maior, menos x. Então, pessoal, dessa equação aqui, ó, que vocês vão resolver, que é regra de 3 simples, você vai multiplicar 0,300 vezes 200, que dá 60, e aí o 0,300, ele multiplica o menos x também, que vai dar menos 0,300x. E depois você multiplica cruzado essa aqui também, ó, 0,514 vezes x, que vai dar 0,514x. Resolvendo essa equação que eu falei para vocês de multiplicação cruzada, a regra de 3, nós vamos achar que o x equivale a 73,7. Então, na realidade, essa distância x aqui, ó, é 73,7. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos fazer a semelhança desse outro triângulo aqui, enorme, para poder achar a deformação em E. Então, para a gente fazer essa semelhança agora para esse outro triângulo maior, para achar a deformação aqui, né? O deslocamento no ponto E, a gente vai comparar aqui, ó. Esse triângulo maior, olha só, EE', tá? O EE' está para... Qual é a base desse triângulo do EE', ó? A base dele vai de E a H. EH. Enquanto que, ó, o DD', vamos comparar com esse outro triângulozinho menor aqui, ó. DD' está para... Qual é a base do triângulo DD'? HD, certo? Agora, vamos substituir os valores. O EE', nós não sabemos qual é o valor. Ele é exatamente o que a gente quer encontrar, que é o deslocamento no ponto E, o EE', certo? Ele é essa distância aqui que a gente quer encontrar, que é o deslocamento. O HE, quem é o HE? É toda essa distância aqui, ó. E essa distância, pessoal, é 400 mais o x, certo? Mais o x aqui de 73,7. Então, é 400 mais 73,7. O DD', a gente já sabe que é 0,300, substitui. E o HD aqui, essa distância HD, é a mesma distância x, que é 73,7. Pessoal, multiplicando cruzado aqui, ó, fazendo a regra de 3 simples, nós vamos achar que a deformação no ponto E é exatamente essa aqui, ó, 1,1
928 para baixo, ou seja, essa deformação aqui, né, na verdade esse ponto E vai descer aqui, vai fazer exatamente isso aqui, ó, e essa distância aqui que ele vai descer é 1,928 milímetros. Então, pessoal, é isso. Por hoje é isso. Nós encontramos aí o deslocamento já no ponto A, no ponto B e no ponto E. Na verdade, no ponto B, no ponto D e no ponto E. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula sobre a tensão axial e até a próxima. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Obrigada, pessoal.